Olá, turma, tudo bem? Vamos para a nossa videoaula de hoje de redação. Hoje no livro nós vamos fazer as páginas 71, 72, 73 e 74. E no livro, no caderno de atividades do livro Extra Classe Simbal Marujo, as páginas 12 até 16. Vamos relembrar. Hoje nós vamos aprender sobre um novo gênero textual que é o conto. Mas antes disso, a tia quer relembrar o que é narrar e um pouquinho dos tipos de personagens que nós aprendemos nos textos narrativos. O que é narrar? Narrar é contar, ou seja, relatar acontecimentos. É possível narrar também histórias imaginadas, inventadas, que são as fictícias, ou histórias reais. Os textos narrativos são textos que contam histórias por meio de ações. Também aprendemos que o texto pode ser narrado, O foco narrativo, ele pode ser escrito em primeira pessoa, no caso, quando o narrador vai ser o personagem, ou em terceira pessoa, quando o narrador for o observador, que é aquele que conta a história, narra a história, porém não participa como personagem. Agora vamos aprender um pouquinho das características do gênero textual conto. Os contos são textos que apresentam uma estrutura básica, fatos ou acontecimentos, personagens, tempo e lugar. Lembra que quando a tia deu a aula explicando o que era um texto narrativo? A tia falou que o texto narrativo ele pode estar presente em vários gêneros textuais. O conto, o gênero textual conto, ele é um tipo de um texto narrativo, ou seja, ele é uma narrativa. Tá? Então, aquela aula que a tia deu explicando das partes específicas do texto narrativo, ele vai se encaixar no gênero textual conto. Vamos relembrar. Os contos são textos organizados em parágrafos que narram uma sequência de ações, ou seja, uma característica do texto narrativo, em primeira ou em terceira pessoa. O conto é classificado como um gênero narrativo, ou seja, um tipo de narração, que é exatamente isso que a tia acabou de explicar. No entanto, existem tipos de contos dependendo dos elementos que compõem a história e de como ela pode terminar. Entre eles estão os contos de fadas, o conto fantástico e o conto de terror. Geralmente, por não serem histórias muito longas, não possuem muitos personagens e apresentam as seguintes partes. Essas partes que a tia vai reforçar com vocês hoje é igualzinho naquela aula que a tia deu sobre o texto narrativo. Então, todo conto ele é estruturado dessa forma. Tem a situação inicial, que a gente também chama de apresentação, que foi como a tia colocou na aula do texto narrativo, porém, no livro de vocês está escrito situação inicial, e nós vamos aprender com esse nome. Qual é a parte da situação inicial no texto do conto? É a parte do texto que situa o leitor no tempo, no espaço, traz informações sobre as personagens e sobre as relações existentes entre elas, ou seja, é a apresentação do texto, onde nós conhecemos quais são os personagens da história, ou seja, o início do texto. Logo depois vem o conflito. Aí a tia também falou que vocês também podem ler, em outros livros, como complicação. Que parte do texto é essa? É a parte do texto que apresenta a situação em torno da qual as personagens vão agir, ou seja, em torno da qual a história se desenvolve. Logo depois, nós vamos para a parte do desenvolvimento, que é a sequência de ações
das personagens e de acontecimentos que se dão a partir do momento em que o conflito é colocado. Logo depois do desenvolvimento vem o clímax, que é um momento de maior tensão, emoção ou suspense no texto. E por último, vem o desfecho, que é o momento em que se narra como termina a situação apresentada a partir do conflito, ou seja, é o final da história. Então, para hoje, a tia passou no livro 2, as páginas 71 e 72, é a leitura de um texto, que é um conto. Nas páginas 73 e 74, são exercícios de interpretação de texto. A tia hoje vai finalizar o caderno de atividades do livro Extra Classe Simbal Marujo. Então, vocês vão fazer das páginas 12 até a página 16. Tia, é muita página. Vamos lá. No livro Extra Classe, a maioria dessas páginas é um desenho. E assim, a parte dos exercícios, ela é bem pouquinha, bem pequenininha, tá? Mas lembrando, caso algum aluno não tenha compreendido alguma parte da explicação de hoje, da leitura, ou em relação às atividades propostas do dia, envie uma mensagem para a tia no privado. A tia deseja um bom descanso, um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau.